Tá na pauta. Agora, entrevista. Um bate-papo descontraído e uma pauta show. Bom, agora em São Luís, 18 horas e mais 25 minutos. O programa tá na pauta, dá continuidade à série de entrevistas com os parlamentares eleitos e reeleitos em 2022. Os convidados irão comentar sobre os resultados das eleições, a trajetória política, além das perspectivas e projetos para o mandato como parlamentar que inicia a partir de fevereiro de 2023. O segundo convidado de hoje é o deputado Eric Costa, deputado estadual eleito pelo PSD, com 40.629 votos, sendo mais de 7.561 votos somente em Barra do Corda, tornando o parlamentar o segundo entre os 5 mais votados da cidade. O Eric Oliveira da Costa da Silva, mais conhecido como Eric Costa, é advogado, foi vereador e prefeito de Barra do Corda. O convidado de hoje também foi presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEM. Bom, deputado Eric Costa, boa noite. Gostaríamos de agradecer aqui a sua presença nos estúdios da Nova FM. E eu deixo, inclusive, a primeira pergunta para que a gente possa iniciar e abrir esse bate-papo. Por que o senhor decidiu buscar um mandato de deputado estadual nas eleições deste ano? Boa noite o Thales e o Isaías. Christopher. É Krzysztof Plekanowski. Christopher. Eu lembro de um desenho que eu assistia com minha bebê e tinha um bonequinho que era o Christopher. Acho que o desenho das neves aí eu tenho quatro bebês, viu, Christopher? Me ganhou, Isaías. Eu tenho 3. Desses desenhos, as músicas eu conheço todas aí, de Frozen, tudo que foi isso aí. Mas enfim, boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nova FM. Para mim é um prazer poder estar aqui, conversar diretamente, trazer a nossa mensagem, responder alguns questionamentos e compartilhar um pouco da experiência que nós temos. Como aqui foi muito bem falado, eu tive a oportunidade de ser vereador, fui vereador no município de Barra do Corda. No meu primeiro mandato de vereador, eu acredito que foi bem avaliado, tanto que a população já me elegeu prefeito. Fui eleito prefeito daquele município com apenas 27 anos e em seguida reeleito prefeito lá em Barra do Corda. Na história do município, que é um município com quase 100 mil habitantes, com 200 anos de história, somente eu e um outro fomos reeleitos lá. E essa é um pouco da nossa trajetória. Então, ao concluir o nosso segundo mandato, nós fomos convidados pelo grupo político que nós participamos, pelo partido do qual eu sou filiado, que é o PSD, para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. E acreditando que sempre a política nos dá ferramentas, nos dá os mecanismos para resolver os problemas das nossas comunidades. É através da política que nós vamos melhorar os índices do nosso povo, é através da política que nós vamos melhorar a qualidade de vida do nosso povo, é através da política que nós vamos melhorar o nosso sistema de educação, nosso sistema de saúde. Então nós não podemos fugir da política. Acreditando na política e na boa política, eu aceitei o convite, disponibilizei o meu nome, participamos de uma campanha muito feliz, uma campanha propositiva e graças a Deus e ao povo do Maranhão, nós fomos indicados deputado estadual. Então esse é um pouco do resumo, Isaías. Por que nós nos disponibilizamos e por que nós buscamos o mandato de deputado? E eu lhe respondo, porque eu acredito que é através da política que nós vamos elevar as condições, melhorar os índices, é através da política que nós vamos resolver os problemas do nosso povo. Nós não temos como fugir. É a política quem faz essa reorganização e nós não temos como fugir da política. Se eu acredito na política e eu quero melhorar os números, a qualidade de vida, quero melhorar as condições do meu povo, então eu tenho que participar diretamente da política. Eric, apesar de você ser um jovem, mas você tem uma larga experiência já na política, né? Foi vereador, prefeito, já presidiu a Federação dos Municípios e aí veio agora mais uma disputa pro Legislativo, dessa vez pro Legislativo Estadual. Quando você trabalhou, porque uma candidatura não se constrói da noite pro dia, é um trabalho que precisa de muito esforço. Com certeza, quando você construiu, a pergunta que eu quero fazer é se você imaginava ficar entre os 26 dos 42 deputados estaduais do Maranhão. Olha, eu acredito que quando nós aceitamos o desafio, eu acredito que sim, nós trabalhamos para isso. A gente não pode brincar em política. E eu andei muito, conversei muito, não tenho preguiça nem de fazer campanha e nem de fazer política.
durante a campanha, eu sou daqueles que acorda cedo e dorme tarde, eu mesmo vou para frente, eu acho bom fazer campanha na rua. Inclusive na Barra do Corvo foi uma das cidades que eu andei bastante, pegando na mão das pessoas, ouvindo as reclamações, podendo sentir o que as pessoas sentem. Então eu sempre imaginei que nós seríamos correspondidos, não só pela campanha que nós fizemos, uma campanha propositiva, mas por toda a nossa história de vida. Barra do Corvo é uma cidade que repercute, reflete nas demais. E nós conseguimos trazer muitos avanços para a Barra do Corvo em todas as áreas. Inclusive, hoje nós temos lá um grande hospital regional que atende toda a região que nós construímos na nossa gestão com recursos próprios do município. Enquanto muitos municípios não têm condições de manter o sistema, nós estávamos construindo e construímos um grande hospital lá. Na educação, cito exemplo, agora, no primeiro IDEB após a pandemia, nós implantamos lá, Isaías, no ano de 2019, uma escola militar. Em 2020, Thales, essa escola ela entrou nas suas atividades. No primeiro IDEB, pós-pandemia, porque a pandemia veio toda essa dificuldade, pois no primeiro IDEB, essa escola que nós implantamos, hoje já está entre uma das 10 melhores escolas do Maranhão. Dos 217 municípios, as 10 melhores escolas com as notas do IDEB. Uma dessas 10 é a escola que nós implantamos em Barra do Corvo no ano de 2019. Então lá nós implantamos, além dessa escola, implantei escola em tempo integral, distribuição do fardamento escolar e, além disso, o bom trato para com as pessoas. Para você ter ideia, na pandemia, enquanto todos os gestores estavam com muitos problemas de leitos, de mão de obra, de condições de cuidar dos pacientes, eu estava lá nos meios de comunicação e falando para os pacientes de Fernando Falcão. Fernando Falcão é uma cidade muito pequena, para a cidade de Jinipá, falando, olha, se vocês tiverem dificuldade de serem atendidos na cidade de vocês, podem vir para a Barra do Corvo, que aqui nós vamos atender vocês. E assim nós fizemos. Atendemos toda aquela região, tratamos todos com muito carinho, com muito respeito. Então, quando eu disponibilizei o nosso nome para ser candidato a deputado estadual, eu já acreditava que nós teríamos uma boa votação e acreditava no sucesso da nossa eleição. Olha, Eric, o Tá na Pauta fez uma série de prognósticos, chegando ali a reta final das eleições, e nós erramos algumas. Mas uma posso dizer que nós acertamos, que foi a tua eleição. Nós colocávamos lá do PSD... o teu nome lá entre os eleitos. Nós trabalhamos muito. A nossa meta era... Nós acreditávamos que tudo ocorresse dentro da normalidade e nós tivéssemos uma surpresa positiva, a gente alcançaria a casa dos 50 mil votos, pelo que nós trabalhamos. Mas já fiquei muito feliz. Eu sei que essa eleição foi eleição atípica. Nós estávamos, e não é de se negar, no palanque do senador Everton, foi candidato a governador, que enfrentamos alguma dificuldade, principalmente no decorrer, na conclusão de todo o processo eleitoral, inclusive com relação a uma série de fatores. Então, nós acreditávamos que alcançaríamos os 50 mil votos, mas passou da casa dos 40, nós ficamos muito satisfeitos com isso. Deputado, como é que o senhor avalia o seu desempenho eleitoral de forma específica, dentro e fora do município onde o senhor administrou? Município de Barra do Corvo, nós tínhamos uma meta lá em Barra do Corvo de 8 mil votos. 8 mil votos, nós tiramos mais de 7.600. Então a meta foi alcançada, né? Lá nós enfrentamos, eu era oposição à máquina da prefeitura e oposição à estrutura do governo do estado. O governo do estado tinha um candidato a deputado estadual lá e a prefeitura tinha um outro candidato. Então isso nós enfrentamos inúmeras dificuldades, porque nós sabemos, e infelizmente, principalmente aqui no Maranhão, se organiza muito, se estrutura as campanhas com a máquina, com servidores, com funcionários, com contratados. E lá nós enfrentamos todas essas dificuldades. Tinha pessoas que estavam na campanha comigo, na linha de frente, fazendo visita num dia. No outro dia já me mandavam uma mensagem dizendo: Eric, me desculpa, eu não posso mais lhe acompanhar, mas me ofereceram um emprego. Você sabe, eu estou precisando muito trabalhar e me deram um emprego aqui no hospital, alguma coisa ou em outra. E nós enfrentamos essa dificuldade tanto que a nossa meta de 8 mil votos, nós fizemos uma meta bem consciente, mas pelo trabalho que nós realizamos lá, pela história que nós temos em Barra do Corvo, por acreditar no povo, nós acreditávamos que tirávamos 8 mil votos. Fizemos essa programação e tiramos 7.600 votos, então saímos muito satisfeitos com o resultado. Você que ligou o rádio, parou aqui na Nova FM, nós estamos recebendo aqui o deputado eleito Eric Costa para um bate-papo sobre os resultados, né, das eleições deste ano. Bom, se você tem alguma pergunta também para fazer, tem alguma dúvida no interior do estado, seja qual for a sua dúvida, quer participar, você vai ser o quinto elemento desta bancada. Basta mandar sua pergunta aqui para o WhatsApp
da Nova FM, que é a sua linha direta aqui com a bancada. Bom, deputado, como o senhor avalia essa formação da próxima Assembleia, né, nessa legislatura que inicia a partir de 2023? Como é que você faz essa avaliação sobre os eleitos, os reeleitos? Olha, eu estou muito otimista. Eu acredito que eu estive analisando os nomes, os que serão os meus colegas na Assembleia. Eu vejo pessoas preparadas e eu posso falar por mim que eu estou muito ansioso para esse mandato iniciar em fevereiro, que nós temos pautas importantes, nós temos bandeiras a levantar lá naquela casa em defesa do nosso povo, em todas as áreas. E eu acredito que nós temos todas as condições, pelos nomes, pelas histórias. Lá nós temos ex-prefeitos, lá tem ex-secretários, lá tem empresários, professores. Então nós temos condições que nessa legislatura nós possamos apresentar um resultado de qualidade para o povo, apresentar, cumprir com a nossa missão de fiscalizar, de legislar e principalmente de apoiar as ações positivas, tanto nas esferas municipais e estadual, com a nossa experiência, com o nosso apoio, com o nosso incentivo. Então eu estou muito confiante que o Maranhão terá deputados e deputadas comprometidos com o povo do Maranhão. E falando especificamente da minha pessoa, estou muito ansioso. Temos pautas importantes para a educação, para a saúde, para o setor tributário, para a segurança pública, enfim, em todas as áreas nós temos projetos, estaremos defendendo com argumento, com toda uma programação para que esses projetos possam ser aprovados e sejam transformados em melhoria para nossas comunidades. O PSD do Maranhão elegeu 2 estadual, elegeu 1 federal e já tem posicionamento do presidente do diretório no Maranhão, dos deputados reeleito, no caso federal e estadual Mical, em relação ao Bolsonaro. O deputado eleito, Eric Costa, vai de Lula ou de Bolsonaro nesse segundo turno? Olha, eu inclusive, foi até bom você me perguntar isso aí, que eu tava pensando, Thales, Isaías e o Christopher, em gravar para conversar com o meu povo, com os meus amigos. Essa questão está muito delicada. E o que eu tenho observado agora, e o que eu acredito que é fácil de se constatar, é que dificilmente você consegue convencer um eleitor do Lula para que ele vire bolsonarista ou convencer um eleitor do Bolsonaro para que ele vire lulista. Dificilmente isso vai acontecer. Então essas discussões, elas não estão trazendo nenhum benefício, pelo contrário, está trazendo inimizade, está trazendo violência e nós não sabemos o que pode acontecer daqui para frente. Nós temos inúmeros e inúmeros exemplos de que essas discussões, elas ocasionaram agressões e as pessoas foram até as vias de fato. Então, assim, é chegado um momento, nós já estamos com 1 ano discutindo isso aí. É chegado o momento das pessoas se conscientizarem. Eu acredito que já convenceu, o povo já se convenceu do que quer. O número de indecisos é muito pequeno. E não são essas discussões que vai se resolver. Eu estava analisando o caso do Roberto Jefferson, imagine a quantidade de Roberto Jefferson que nós não temos nesses 230 milhões de brasileiros espalhados aí afora. O que isso pode acontecer? Como também do eleitores... E pasmem, muitos até sem metástase. Que é o caso do Roberto Jefferson, que sofre a metástase de 2 cânceres, né? Isso. Então, ele como eleitor do Bolsonaro, mas também do eleitor do Lula. Então, esse radicalismo, essa discussão, e eu tenho falado muito isso. Ontem, esse fim de semana mesmo, eu estava na mesa com uns amigos e tinha uns 8. E eu fiquei ouvindo e estudando o comportamento deles. Foi questão de minuto pra eles se alterarem. Um se alterou defendendo, e eu falei, rapaz, mas você está vendo que ninguém vai convencer ninguém aqui? O que nós vamos ganhar com essa discussão? Né? Mas enfim, nós estamos na iminência de ser deflagrado e ser resolvida essa situação. Os candidatos têm suas qualidades, né? Eu, inclusive, estava falando, o Bolsonaro, eu conversando hoje com alguns prefeitos, inclusive um prefeito que defende o Lula e que briga e tudo, eu falando, olha, o que nós não podemos negar é que o Bolsonaro foi bom para prefeito. Você não observa, você não vê, e nenhum dos 217 municípios hoje prefeito com dificuldade de pagar folha de pagamento. E que nós tínhamos isso antes. Apesar dos prefeitos terem a boa vontade, mas não tem como o camarada ser um bom pagador se ele não tem recurso. Hoje ninguém ouve falar mais nisso.
As prefeituras estão com condições, o prefeito que quer trabalhar, ele tem conseguido melhorar a qualidade de vida do seu povo, tem conseguido ampliar o seu sistema de saúde, tem conseguido melhorar a infraestrutura da educação, climatizar escolas, distribuir fardamento escolar. Eu digo isso porque os prefeitos que eu acompanho de perto, por exemplo, o prefeito Fernando Pessoa, o prefeito Júnior do posto lá de Itaipava, está reformando todas as escolas, está distribuindo fardamento escolar para as crianças, está climatizando escolas, e agora mesmo, recentemente, deu um abono no dia do professor, para cada professor, para poder se organizar. O professor Júnior foi lá e tudo. Então, assim, eu vejo que isso, que esse equilíbrio está bom. Como também do outro lado, aqui a parte voltando do Lula, nós nordestinos, na minha visão, não teve um presidente melhor para o Nordeste. O Nordeste está fazendo jus, está honrando isso. Não teve um presidente melhor para o Nordeste do que foi o ex-presidente Lula, né? Então, essa questão, Thales, é uma questão delicada. O que eu peço a Deus é que abençoe o povo, que as pessoas tenham mais calma, tenham mais inteligência, tenham mais sabedoria a tratar desse assunto, para que nós não tenhamos mais ocorrências com agressões ou as vias de fato até o dia de domingo, né? É um processo muito delicado isso aí. Deputado, primeiramente aqui dar um abraço pro atual prefeito Fernando Pessoa, que está aqui nos escutando, né? Fernando Pessoa, mas eu gostei, foi do deputado, foi para lá, foi para cá, mas não falou, mas acho que no vídeo ele vai falar e que ele vai votar. Deputado, deu para ver que o senhor é conhecedor das mazelas do município, também das benfeitorias, e deu para ver que, independente de quem ganhe, o senhor vai buscar, mediante ao seu deputado federal eleito, recursos em Brasília. Isso ficou. Essa briga o senhor não quer entrar, nessa esfera não quer entrar. Mas o senhor hoje vai participar de uma casa que tem líderes de nomes e renomes, alguns se foram, outros não voltaram para casa. E uma dessas cadeiras é sua hoje. Como é que o senhor, assim, qual é o privilégio, assim, pro senhor, como maranhense, lutador, guerreiro, ocupar aquele espaço ali, né? E que possa ser a sua maior referência? Olha, é muito gratificante para mim. É muito gratificante, fico muito feliz. Mesmo analisando, como você bem falou, os nomes que não conseguiram retornar, e a gente imaginar, quer dizer que o povo me escolheu em detrimento de A, em detrimento de B, pessoas que tinham uma grande estrutura, que têm uma grande história política, e isso aumenta a nossa responsabilidade, e também, como ser humano, nos deixa muito feliz, muito contente em ter sido indicado pelo povo do Maranhão em fazer parte daquela casa, né? Eu fico muito contente, e é por isso que eu digo a você que estou ansioso para que o dia 1º de fevereiro chegue, para que eu possa poder honrar com muito trabalho, com muita dedicação, com muito estudo, todo o voto de confiança e, além de tudo, toda a expectativa que o Maranhão está tendo em torno dessa nova legislatura. Então, para mim, é muito gratificante, muito feliz, como você falou, guerreiro mesmo, lá da base, uma referência, e você perguntou para mim, meus pais, né, meu pai, para que você saiba, Christopher, lá na minha cidade, nós enfrentamos sempre um grande sistema, que todos conhecem os meus adversários lá, são maldosos, são perversos, e lá eles, para me diminuir na minha primeira eleição, meu pai, Isaías, meu pai me criou no pé de um balcão. Meu pai é vendedor de remédio, tem uma farmáciazinha lá num bairro que nós chamamos Trizidela, lá no Pé de Cedro, onde é o encontro dos carros do interior. E eles, para me diminuir, eles muito ricos, brincando de avião, brincando de helicóptero, e para me diminuir e querer descredibilizar a nossa eleição, eles diziam assim: o filho do vendedorzinho de comprimido, quando ele chegar na farmácia do pai dele que não tiver uma cibalena para tomar pra dor de cabeça, ele desiste de ser candidato. Mas mesmo assim nós acreditamos e fomos pra rua e conversamos com o povo e deu certo. Em 2012 foi uma grande vitória. Ganhamos a eleição lá em Barra do Corda. Em 2016, da mesma forma, colocamos o nosso nome à disposição. O povo nos indicou prefeito. E agora, em 2020, o povo nos indicou deputado. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade, porque a gente veio da base. Eu vim do povo. E aí, concluindo essa história, eu trouxe, foi para mim, como motivo de orgulho, eles querer diminuir minha família, porque meu pai era um pequeno comerciante, e eu sempre falava isso: você quer o vendedor de comprimido mesmo, é o filho dele que vocês vão apanhar, que ganhou de vocês e que ganhou de novo, e agora o filho do vendedor de comprimido tá lá na Assembleia, né, representando o povo, e aí isso aumenta a nossa responsabilidade para que nós possamos nos preparar ainda mais e honrar este mandato com muito trabalho. O senhor, os olhos lacrimejam quando fala dessa história do vendedor de comprimido. O que passa na sua cabeça quando, mesmo sendo de origem humilde, mesmo enfrentando as onças, né, dessa selva chamada política, endinheirados, o
que passa na sua cabeça quando lacrimeja esses olhos, quando lembra do pai, lembra do passado? Isso aí é energia, é coragem pra gente, né? Prova disso é que lá em Barra do Corda, montaram toda uma estrutura, infiltraram candidatos, uma estrutura, e eu contra o governo do estado, contra a prefeitura municipal, e eles apostavam, o Eric não chega a 2, 3 mil votos em Barra do Corda, tá acabado. O Eric não tem mais condições porque não tem ninguém, não tem dinheiro, e papapá, nós vamos comprar todo mundo. E eu fiz o quê? Fui pras ruas, conversei com o povo, peguei na mão de um, chamei meus amigos, expliquei a importância daquele momento, a importância do nosso mandato. Quando abriu as urnas, a nossa meta foi cumprida. Então tudo isso aí nós transformamos em combustível para alimentar a nossa coragem. Nós temos muita coragem, claro, com muito respeito, com muita humildade, mas esses obstáculos, essas dificuldades não nos desestimulam. Pelo contrário, nos dá mais coragem para andar mais, para ter mais disposição, para acordar mais cedo, para dormir mais tarde, para poder conversar mais com as pessoas, para nos dar humildade, para que nós possamos nos colocar no lugar do outro, ver o ponto de vista dele e com o nosso argumento a gente procurar nos unir e fortalecer o nosso projeto. Então, eu fico lá, esse exemplo de Barra do Corda para mim. E não tem como não se emocionar quando fala dos pais, né? Eu sei da origem, da história do meu pai. Quantos que estão nesse exato momento, né, deputado, que de repente se confrontam com essa realidade, assim, eu não deveria, talvez eu não conseguiria chegar até aqui sem a minha história. E pra política então, né, as pessoas falam muito, só podem, pra entrar pra política não tem quanto, tem dinheiro, e como é que é? E todo o meu histórico das minhas eleições, se fosse essencial esse fator financeiro, eu nunca tinha sido eleito a nada. Não tinha sido eleito de forma alguma, porque você sabe da história lá da Barra do Corda. O Maranhão sabe da história da Barra do Corda. E se for para se fazer uma medida do financeiro, desde a primeira eu estaria de fora. Eric, você já tem uma experiência com o Legislativo, mas foi o Legislativo Municipal, teve uma experiência com o Executivo Municipal, inclusive representando o município através da FAMEN, presidindo a Federação dos Municípios. Como é que você pretende trabalhar na Assembleia Legislativa para contribuir para o municipalismo? Estudando muito, me dedicando bastante, pedindo e ouvindo opiniões de técnicos, de especialistas da área. A realidade dos municípios eu conheço bem, pela oportunidade que eu tive em ser prefeito 8 anos. Sei das dificuldades. Sei a dificuldade que o prefeito ele enfrenta desde quando vai montar a sua equipe. O município pequeno não tem condições de montar uma equipe capacitada, com qualidade, que dê a ele garantia de que depois ele não vai ter problemas, por exemplo, na sua prestação de contas. Um município pequeno, para ele levar lá para o interior do Maranhão um bom controlador, um bom pregoeiro, um bom contador, um bom procurador, a prefeitura não tem condições disso. Então nós sabemos dessa dificuldade. E aí, por conta disso aí, sabendo na base, eu sei, por exemplo, que essa via de mão dupla, eu cito um exemplo a você, na educação, todas as escolas na zona rural de ensino médio é competência do governo do estado. As escolas de ensino médio na zona rural dos nossos municípios são em prédios do município, com a estrutura do município, se implanta lá e o município tem que reformar aquela escola, o município tem que equipar ela com quadro, com carteira, o município tem que fornecer o vigilante, tem que fornecer a zeladora, a merendeira, tudo isso é com o município. E aí quando o município vem aqui, bate na porta do estado e pede um auxílio do estado para reformar, por exemplo, uma escola do município que é utilizada pelo estado também, ele não tem esse apoio. Então essas dificuldades, você observa, as delegacias nas pequenas cidades, nas suas grandes maiorias, são mantidas pelos municípios. São os prefeitos que mantêm ela. Então, a gente, quando defende o municipalismo, nós vamos defender o fortalecimento e também uma via de mão dupla entre município e governo do estado. O município colabora com a educação, o município colabora com a segurança pública. É importante que nessa via de mão dupla o estado também dê a colaboração dele para com o município. Esses problemas que os municípios enfrentam, nós sabemos. E agora nós estamos buscando toda uma equipe para que juntos nós possamos chegar às soluções e apresentar isso aí na Assembleia, pedir o apoio dos demais colegas para que chegue até o governador. Deputado, deu para ver. Legado credencia, trajetória traz voto.
Então deu para ver que você é um conhecedor exímio da realidade do município que passou e por onde nessa campanha o senhor criou um trajeto, sabe o que está acontecendo, o que não está. Então é o seguinte, o senhor deve saber o que está acontecendo, o que pretende fazer hoje. Deputado, dia 1º de fevereiro ali que toma posse, o que você pretende, os primeiros projetos para dar início ao seu trabalho nos próximos 4 anos como deputado estadual? Olha, existem projetos que é de competência nossa, do Legislativo, que nós vamos propor. E o que não é de competência nossa, nós vamos provocar a rediscussão. Por exemplo, hoje no Maranhão nós pagamos uma das maiores cargas cartorárias. Se você observar isso aí, todo o empresário, você quando conversa com relação a isso, ele quando vai fazer uma escritura pública é algo, faz negocia um valor na realidade, quando vai colocar no papel é outro para diminuir. Quer dizer, isso aí nós temos que equiparar a nossa realidade. Na pauta da educação, nós vamos buscar e não é algo que nós vamos resolver como deputado, mas vamos indicar. Tá urgindo a necessidade de um concurso público aqui no estado do Maranhão, para professores, para que possa preencher o quadro. Nós temos escolas no interior do Maranhão que até agora, o mês de setembro, não tinha aula de química, estava faltando professor de inglês, estava faltando professor de línguas, enfim, nós temos um quadro deficitário. Na parte da saúde, se você observar, nós não temos competência de resolver, mas temos que rediscutir isso. Um paciente de Barra do Corda, que precisa fazer hemodiálise, ele tem que viajar 3 vezes por semana, quase 700 quilômetros, porque precisa de 3 sessões por semana. Então ele sai de Barra do Corda, vai para Caxias, mais de 300 quilômetros, retorna de Caxias, dá quase 700 quilômetros, 3 vezes por semana. É desumano. Nós temos que rediscutir isso aí, implantar uma central de hemodiálise lá na cidade de Presidente Dutra que vai atender. Nós temos muitas pautas importantes. Eu estava outro dia conversando, quem não sabe do problema, vocês que já andaram na região de Barra do Corda ou Grajaú, do problema de segurança pública que nós temos no trecho da aldeia indígena entre Barra do Corda e Grajaú. O Christopher ali, balançando a cabeça que sim. Esse aí todo o Maranhão sabe, não é isso? Somos conhecedores disso. E o quanto prejudica a nossa região. Por exemplo, nós todos sabemos também que quando o Estado quer resolver, ele resolve. Eu visitei favelas no Rio de Janeiro que o Estado implantou lá a unidade de polícia pacificadora. Enquanto ele quis pacificar, ele conseguiu pacificar. E olha que lá a briga é contra o tráfico organizado. Já a nossa realidade aqui, eu lhe digo isso aí com propriedade, 90% dos delitos acometidos naquele trecho das aldeias não é praticado pelos índios. Hoje nós temos lá índio que produz, índio que estuda, índios que estão se formando em medicina, índios que são professores. E o que mais eles querem é que eles possam limpar essa reputação dele. Precisa só da força do Estado, da vontade de propostas que sejam propostas reais, com o objetivo de resolver. Então nós temos uma proposta, por exemplo, vamos criar uma unidade de polícia, lá tem a unidade de polícia pacificadora, unidade de polícia indígena. Vamos colocar uma viatura para poder cobrir só aquele trecho, coloca uma unidade porque são só 24 quilômetros. Coloca na entrada, que é um povoado, que a gente conhece como povoado Alto Brasil, que é município de Grajaú. No outro lado é povoado de Genipapo dos Vieiras, coloca uma outra unidade lá e coloca uma viatura com um efetivo pequeno, mas vai resolver um problema que todo Maranhão tem conhecimento desse problema de segurança, né? Então são propostas assim que nós estamos nos preparando para, em fevereiro, protocolar lá na Assembleia. É isso. O vereador Arão aqui discutiu da ideia, viu? Arão de Grajaú, que está disposto com o senhor discutir. Vereador Arão, eu defendo. É um vereador. No caso, o índio sofre muito com esse problema das coisas porque eles pagam uma conta que eles não devem. Bode expiatório nessa situação. Pagam uma conta que não deve. Hoje, se você for ouvir um conselho, você tá em Grajaú, 7 horas da noite, para ir pra Barra do Corte, você diz, pá, não vai não, porque tem que passar no trecho da aldeia. Isso aí é muito ruim para o indígena. Isso aí prejudica demais o indígena. E eu tenho conhecimento que na grande maioria dos delitos são praticados por branco que se infiltra nas aldeias. Os indígenas, então, vamos defender isso aí. Os indígenas, então, terão um defensor e sempre fui defensor. E são meus amigos. Muito bom saber disso. São meus amigos, visito, frequento as aldeias, converso com ele e defendo, porque eu sei que são, na maioria das vezes, 99% das vezes, injustiçados e pagam por uma conta que não deve, por uma deficiência do Estado em monitorar e acompanhar o sistema de segurança num trecho muito pequeno, somente de 24 quilômetros. Deputado, e como que o senhor pretende, duas perguntas aqui, como o senhor pretende resolver essa questão, por exemplo, do chamado limite do ente federado? A gente sabe que a política de indígena, muitas das vezes, tem uma responsabilidade até maior
por parte da União através da FUNAI. E segundo ponto, nós sabemos que estamos aí às vésperas de uma eleição para a mesa diretora da Assembleia. Os nomes estão sendo postos, estão se movimentando. Qual a posição do deputado eleito Eric Costa quanto a essa eleição da Assembleia? O senhor já tem algum nome em mente? Pretende apoiar alguém? Essa proposta nossa não pretende usurpar uma função do governo federal. Observe que nossa proposta é implantar uma unidade no povoado, que fica no município de Grajaú, povoado Alto Brasil, 20 e poucos quilômetros depois, que é no povoado que fica no outro limite, e uma patrulha para poder ficar exclusivo nesse trecho. Para estar acompanhando as ocorrências, para estar interligado e monitorando esse trecho da BR-226. Então nós no estado não vai usurpar, porque hoje... Uma unidade pacificadora indígena. Isso. Hoje, é o seguinte, se acontecer uma ocorrência lá hoje, o grande problema que é? Você vai ter que se deslocar em Grajaú ou Barra do Corda, registrar uma ocorrência pra polícia aí. Isso vai demorar 5, 6, 8 ou 10 horas, ou no outro dia, só que a polícia vai lá na aldeia, ouve um, ouve outro, mas aí não dá o resultado que as pessoas esperam. Então você tendo ali para estar 5 ou 10 minutos, sabendo que tem uma unidade de polícia, e ela vai fazer aquele trajeto de 24 quilômetros, que vai ficar na cobertura, na responsabilidade daquelas duas unidades, nós não estaremos usurpando e com muito pouco estaremos resolvendo um problema crônico que maltrata Grajaú, Barra do Corda, Genipapo dos Vieira, Itaipava do Grajaú há muito tempo. Sobre a segunda pergunta... Sobre a mesa diretora, eu tenho um respeito pelo presidente Otelino, por toda a história que nós tivemos lá atrás de muito tempo, né? Otelino já esteve comigo em Barra do Corda, inclusive na minha reeleição em 2016 ele foi para Barra do Corda, foi pro meu palanque, pediu o voto para mim, para a minha reeleição, me ajudou, ele na época deputado e eu candidato à reeleição, quando agora ele me convidou e me pediu apoio. Eu não tenho nada que venha a diminuir o trabalho dele perante a mesa, é um ponto positivo. Não tenho nada, não tenho conhecimento de nada que venha descredibilizá-lo, descredenciá-lo para que ele continue. E o segundo ponto é porque ele já tinha feito esse gesto comigo, quando eu fui candidato em 2016. Então achei por bem, com um gesto de gratidão, retribuir esse gesto. Conversei com o Otelino. Como é que tá a organização, Érica? Eu tô conversei inclusive com o governador Brandão, conversei com o Flávio, e eu vi alguns deputados da linha de frente no NAR declarar apoio para ele. Então esse aqui é o caminho, e eu vou estar aqui com isso, retribuindo com gratidão o gesto que você fez comigo em 2016, quando eu fui candidato. Então minha preferência hoje é inegável, né? Que é pela recondução do Otelino. Mas, inclusive eu estive com ele hoje, ele é um cara também flexível, não vejo nele nenhuma postura no sentido de ser intransigente, de ter que ser ele de qualquer forma. Eu vejo ele uma pessoa bem consciente. Eu acredito que agora, após o segundo turno, essa questão irá amadurecer para que nós tenhamos um nome de consenso e a gente possa unificar a Assembleia e buscar pautar esses projetos, que é o que a nossa população está esperando. O que podemos... que nós já estamos na reta final, faltando 1 minuto já para a conclusão, né? Então deixa o deputado com as considerações finais. Ou vocês me contratam para ficar aqui com você. Se resume também a pergunta que eu ia fazer: o que se esperar do deputado Eric Costa durante 4 anos aí dessa legislatura? Você pode esperar, como todos os meus amigos, o povo que me conhece e quem já acompanhou de perto a minha gestão e a desenvoltura do nosso mandato, e agora todo o Maranhão. Pode esperar um Eric combativo, corajoso, mas humilde e que sabe pedir ajuda quando é necessário, que sabe pedir opinião, que se coloca no lugar do outro, muito trabalhador e estudioso. Então eu estou muito ansioso pelo início deste mandato, porque eu tenho convicção de que nós iremos colaborar e iremos principalmente retribuir todo voto de confiança, nós iremos retribuir essa oportunidade que Deus e o povo do Maranhão está nos dando. Nós vamos trabalhar muito, estudar bastante, ouvir muito, com muita humildade, para defender essas bandeiras positivas que eu tenho certeza que serão logo transformadas em melhoria de qualidade de vida para o nosso povo. Então, estou ansioso para isso e esperem lá um deputado humilde, mas combativo. Suas considerações finais, deputado. Muito obrigado a toda a equipe da Nova, ao Christopher, ao Thales, ao Isaías. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe todos
que Deus abençoe quem está nos ouvindo e que domingo agora Deus possa conceder com sabedoria todo o povo para que nós possamos com muita paz decidir o que é o melhor para a nossa nação. Muito obrigado e eu sempre estarei à disposição. Eu quero retornar aqui já como deputado eleito, apresentando um pouco do trabalho que nós iremos realizar naquela casa.